que se você estivesse vendendo um remédio falso qualquer, você estava preso. Agora, o pastor vende a salvação da alma e não é preso. A partir do momento que ele está vendendo a salvação da alma, eu estou falando vendendo financeiramente mesmo, ele não está sendo diferente do cara que está vendendo fosfetanolamina, que está vendendo o remédio que cura diabetes, entendeu? E um é preso, um é charlatão e o outro não. A justificativa que eu vejo os espíritas darem, na verdade, é um tiro no pé, porque acaba sendo contrário à própria... sabe, falei assim, tá bom, eu entendo, eu concordo com você, Allan Kardec era fruto do seu tempo, mas então o que ele escreveu não foi psicografado, entendeu? Sim. Começa a ficar uma coisa assim, agora aguenta o chororô nos comentários. E agora o curso universitário está começando a cair em descrédito por causa desse movimento mais recente, e tem a ver com a necessidade que a extrema-direita tem de minar a universidade, porque na universidade se produz conhecimento e não tem nada mais imune ao conhecimento do que a extrema-direita. Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui para mais um vídeo do Café Sem Fé. Estamos aqui com um cafezinho. Na segunda dose já. Quem vai dormir hoje, hein? Muito bom o café. Eu vou dormir, pode ter certeza que eu tô morto. Pirulão tá aqui de novo no canal. Bom demais te receber aqui em casa, cara. Eu que agradeço. Eu que agradeço porque foi convite meu, né? Eu me convidei pra vir na sua casa, isso é uma coisa ótima, né? Mas é porque a gente vai fazer uma live hoje à noite, né? Vamos fazer. Vocês devem estar... Quando o vídeo sair, a live já foi, né? Já foi, mas depois vamos lá no canal do Pirula ver esse bate-papo nosso lá pra falar sobre preconceito contra ateus. Essa live, geralmente as minhas lives eu deixo pra membros. Essa eu não vou deixar. Essa eu vou manter no canal para as pessoas poderem ver, porque eu acho que é importante, né? E a ideia, gente, é que no Café Sem Fé a gente bate um papo sobre ciência, religião, filosofia. O Pirula já esteve aqui no Café Sem Fé para contar sua trajetória como ex-cristão, como ele encontrou o ateísmo. Então, qualquer coisa, eu vou deixar o link aí embaixo para quem perdeu essa história dele. Hoje eu trouxe algumas perguntas bem legais dos membros daqui do canal e dos membros lá do IPACEF, nossa formação em Ciência e Filosofia do Instituto Ponto Azul, que mandaram umas perguntas bacanas sobre justamente evolução, religião, fé, até laicidade do Estado, um cadinho de política de leve. Bora responder, assim, né? Quer dizer, se eu não souber, eu não respondo, né? Paciência, não sei. Paciência. Pessoal, se vocês não estão inscritos aí, se inscrevam no canal, deixem um joinha. Quem puder se tornar membro para apoiar meu trabalho por aqui, agradeço demais. Tem um link aí embaixo também para quem quiser conhecer o IPACEF, o Instituto Ponto Azul, e a gente vai começar daqui uns dias o Clube do Livro A Mente Moralista, que foi escrito pelo Jonathan Haidt, psicólogo, explicando por que algumas pessoas são de direita, outras de esquerda, fundamentalismo religioso, polarização política e esses três aí. Tô bem, eu li só a introdução ainda e tô bem animado, viu, Pirula? É um dos livros que o pessoal mais elogia dentro dessa pegada. Então, quem quiser, tem um link aí embaixo para participar com a gente. Ele é da psicologia também? Da psicologia. Olha só. Psicologia moral, especificamente. Quer explicar essas diferenças. É bem interessante isso da psicologia moral, né? Tem... uma parte do que estuda isso daí é os experimentos com os macaquinhos, né? Também são de psicologia moral, né? Eu acho que ele menciona uns estudos a respeito disso sobre também. Sobre os macaquinhos também se revoltarem com injustiças. Exato! Será que tem fontes evolutivas? Tem uma pergunta sobre isso aqui daqui a pouquinho. Lá. Vamos começar então com a questão do Matheus Kadima. Valeu, Matheus, pela pergunta. Olha só. De forma bem hipotética, Pirula, se descobríssemos e tivéssemos contato com outra civilização do universo, extraterrestres, e eles tivessem costumes e formas de viver bem diferentes daquela que o cristianismo prega, então uma forma de vida bem diversa, e eles não tivessem sido criados ou não tivessem desenvolvido a ideia de um Deus, como você acha que isso atingiria a galera cristã aqui na Terra? Você acha que isso teria algum impacto? Nada a ver? Olha, não dá para falar para todos. Com certeza, alguns cristãos, principalmente... Porque aí não dá nem para você generalizar. Possivelmente, aqueles cristãos que já estão meio abalados com a fé, possam ter ali alguma coisa que eles parem para pensar, falar, pô, mas Deus criou outro planeta, fez não sei o que, babá, né? Que coisa, e o outro planeta não acredita em Deus. E Jesus não apareceu para eles? Jesus não apareceu para eles, então primeiro ponto. E pessoas muito fundamentalistas, que poderiam chegar, aquelas que afirmam categoricamente que não tem como existir em outros mundos, essas pessoas extremamente fundamentalistas talvez tenham também a sua fé abalada, porque
é aquilo que o meu avô falava, né? Você tem o carvalho e o marmelo. Né? Meu avô falava essas coisas. E aí, o carvalho é muito firme, é sólido, né? É muito rígido, mas se bate um vento muito forte, ele quebra e cai. O marmelo, ele é mole, ele é molenga, então ele nunca quebra, porque ele balança, mas está sempre lá. Então, parece curioso, mas muitas pessoas que têm a fé muito rígida, muito fundamentalista, muito literalista, se por um acaso alguma coisinha muda, então todo o resto é puxar o castelo de cartas, né? Você puxa a parte de baixo. Eu acho que o Paul Ekman foi assim. Ele é Paul Ekman o nome do cara, né? Que escreveu o que Jesus disse, o que Jesus não disse. Não. Esse é o Bart Ehrman. Bart Ehrman, isso. Bart Ehrman, isso. Paul Ekman é das microexpressões. Ah, então não. Então corta. Saudade aqui não, hein? Eu acho que foi o Bart... Como é que é o nome? Bart Ehrman. Bart Ehrman, isso. Que falou que ele viu que havia um erro de tradução no Evangelho de Mateus, se não me engano, e foi isso que gerou o ateísmo nele. Porque ele era tão fundamentalista, mas tão fundamentalista, que isso fez ele quebrar as ideias dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de extremos. A gente está falando de um grupo que já está titubeando na fé e de um grupo que baseia sua fé numa questão tão literal, mas tão literal, que é um castelo de cartas que você puxa a carta de baixo e cai tudo. A maioria dos cristãos, maioria esmagadora, tá entre esses povos. É marmelo. Vai dar um jeito. É um marmelo um pouco mais durinho, é um marmelo um pouco mais lá. Eles vão dar um jeito. Eles vão começar a ressuscitar umas cartas. Eu estava vendo um vídeo do Henrique Caldeira, do Estranha História, e ele mostrou que alguns sacerdotes medievais, que também eram filósofos, discutiram a possibilidade de vida na Lua. E em outros planetas. Durante a Idade Média. Né? Os caras ficavam lá no mosteiro, não tinha muita coisa para fazer, e os caras começavam a ficar olhando. Eram as pessoas que tinham condições de fazer ciência na época, né? Porque o resto estava se ferrando, trabalhando, carpinando um lote lá, né? Então, o que acontece? Essa reflexão que eles tiveram era muito interessante, inclusive dizendo que, Jesus tem que ter aparecido para eles também. Ou se Jesus não apareceu para eles, não é necessário, porque tecnicamente eles já teriam a iluminação prévia, então Jesus não precisaria estar aparecido para eles. Aí falou, eles são filhos de Adão ou não são? Eita. Porque eu acho que eles não pensaram, talvez, que não fossem humanos, eu não sei. Não sei como seria o coisa. Aí teria que rever o vídeo do Henrique. Sim. Mas eu achei interessante isso. Então, com certeza os cristãos eles iam começar a resgatar esses textos, iam falar, não há contradição alguma, não há problema. O fato dos ETs não acreditarem em Deus, eu acho que isso é uma coisa muito interessante e algo que poderia suscitar realmente alguns questionamentos, inclusive do pessoal falando que isso era tudo mentira, que esses ETs são pessoas disfarçadas. Eu não vou nem entrar nesse aspecto, né? De que são os Néfilins, que são não sei o quê, que são gente que veio da outra borda da Terra, né? Sabe? Da parte de baixo do disco, né? A Terra é plana, né? Então eles vivem embaixo. Eu não vou nem entrar nesses termos, mas eu acredito que não ia mudar muita coisa. Eu acho que vai ter uma parcela que vai se afetar se ou quando isso acontecer. Imagina, evidências de vida alienígena algum dia. Mesmo que seja uma vida microbiana, uma coisa mais simples assim, eu acho que já abre margem para algumas inquietações, né? Se você conseguir provar que vida microbiana extraterrestre existe e ela não tem nenhuma relação com a vida terrestre, isso eu acho que pode abalar pelo menos algumas... Assim, é um argumento que abala fortemente o criacionismo. Porque quer dizer que a vida surgiu de forma espontânea em outro lugar. Se ela surgiu de forma espontânea em outro lugar, e digamos que ela não use as mesmas bases nitrogenadas da nossa vida, que seja um outro tipo, não seja DNA, seja qualquer outra coisa ribonucleica, sei lá, pode ser que isso, né, seja um argumento que os criacionistas vão demorar para responder. Uma hora eles vão inventar qualquer pataquada, mas a princípio eles vão demorar para responder. Vai ficando mais claro que, no final das contas, a religião cristã é datada, tem um contexto de seu surgimento ali, os problemas que eles resolviam e que Jesus também respondeu a vários dos problemas daquele povo da Palestina rural com quem ele estava convivendo naquela época. Vai ficando cada vez mais claro que
não só as outras religiões, mas o cristianismo também é uma coisa muito local, né, cara? Eu acho que esses problemas mais fora, né, desses contextos assim, trazem inquietações bem complicadinhas. Sim, exatamente. E só uma coisa, vão te xingar que você falou que Jesus estava na Palestina, mas sim, ele estava na Palestina, tá? A Judéia era uma parte dentro da Palestina. Então, tipo, é como se fosse, sei lá, a cidade de Araraquara dentro do estado de São Paulo. Então, tipo, você tem então era Palestina, tá? Jesus era palestino e da Judéia também. Tipo, certo. As duas coisas, né? Obrigado pela ressalva aí. Porque senão acabou a falar, tinha que falar que Jesus é palestino. Sim, era palestino e enfim, é isso. Mas eu acho que isso é doido demais, né? Assim, justamente no ponto que você tocou, de que a nossa perspectiva é de que a vida evoluiu aqui e começou aqui sem uma intervenção sobrenatural, inteligente, com propósito, e diante disso existe a possibilidade de haver vida em outros planetas, em outras galáxias. Se aconteceu uma vez, pode acontecer duas. Né? A gente não tem provas ainda. E o que os criacionistas martelam sempre é que que é impossível que a vida tenha surgido de maneira espontânea, e a maioria deles ainda não acredita nem na escala, né, de desenvolvimento. Porque tem alguns que eu nem os chamo de criacionista, porque eles não acreditam no mito de criação, mas e eles não negam objetivamente a evolução. Seria um evolucionista teísta, digamos assim, que eles dizem que Deus interferiu ali na criação da vida, mas que começou com pequenos unicelulares, aí vieram bactérias, aí vieram eucariontes, tal, não sei o que, babá, entendeu? Uhum. Eles concordam com essa questão dos bilhões de anos. Certo. Um criacionista terra jovem, ele não acredita nem nisso, ele fala que isso daí é uma bobagem, que isso é uma balela. E que isso seria impossível. Se você demonstra uma forma de vida que não tem absolutamente nada a ver com as formas de vida aqui, mesmo que seja um micróbio, em outro planeta, em outro astro, sei lá, em outro corpo celeste, cara, isso é uma demonstração de que é possível surgir vida espontaneamente. Então, mesmo que você queira dizer que Deus interviu na vida do outro planeta também, você é obrigado a admitir que a vida consegue se formar unicelular. Isso é uma maneira que começa. Os espíritas falam que Jesus foi uma espécie de regente do nosso planeta, um espírito mais evoluído, iluminado, que catalisou a nossa evolução por aqui e que seria super tranquilo para eles o lance da vida extraterrestre. Mas aí, se espiritismo é um ramo do cristianismo ou não, também é questionável, né? É até uma base, não? Do espiritismo que eu tenha visto, é a questão dos outros planetas. Eu acho que é uma crença bem comum entre eles. É uma crença até meio consolidada, assim. Chico Xavier falou bastante sobre isso também. Inclusive falou umas coisas sobre Marte, Júpiter, e a gente não observou nada condizente com o que ele afirmou. Isso é uma coisa interessante. Você acabou de falar que o cristianismo é fruto de sua época, na origem do cristianismo. O espiritismo, eu considero ele paracristão, digamos assim. É um cristianismo modificado. O espiritismo, ele é fruto de sua época também. Ele é fruto do final do século XIX e o Chico Xavier é fruto de sua época. Ele começou a fazer as suas aparições e as psicografias, tal, não sei o que, lá pelos anos 40, 50, 60, né? Tipo, foi essa sequência. Cara, nessa época, as coisas futuristas que apareciam eram todas nesse estilo. Sim. Eram coisas com anteninha, eram coisas, não sei o que, aquela coisa dos filmes do Kubrick lá, que era tudo prateado e aquele monte de botões piscando e tal. Sim. Então, faz sentido que as descrições, que algumas vezes fossem feitas por obras psicografadas, fossem de acordo com aquilo que se conhecia, do que se imaginava que fosse o ápice da tecnologia. Né? Do mesmo jeito que Carl Sagan fala que antes de você começar a discutir a questão dos extraterrestres, ninguém via alienígena. Ninguém era abduzido. Era o capeta. Era o capeta, né? Então... Inclusive, o espiritismo se desenvolveu justamente quando foi começando a se popularizar esse tipo de crença de que podia haver alienígenas, ou marcianos especificamente, né? Aliens em Marte, por conta lá do cara que fez observações e achou que eram canais em Marte, produzidos por uma civilização inteligente. Depois foi perceber que era um problema na lente dele para fazer as suas imagens. E também a própria teoria da evolução, que é ali no final do século XIX, me corrija se eu estou errado, porque a ideia do espiritismo, de evolução espiritual, também não veio do nada, saca? Então existe uma conexão entre evolução espiritual e evolução inclusive da vida. Inclusive isso é uma treta pro espiritismo.
Porque quando a evolução se popularizou, mais para o fim do século XIX mesmo, logo na sequência, depois do Darwin e do Wallace e tal, não sei o quê, e do Huxley, aqueles que eram realmente do core ali, principal das ideias evolutivas com seleção natural, logo depois veio o primo do Darwin, o Galton, que veio com a ideia da eugenia, né? Então, ele veio com aquela ideia de que existiam humanos inferiores e humanos superiores e que isso tinha a ver com seleção natural, com evolução, e que, portanto, a gente poderia selecionar humanos para melhorar e todas essas coisas. Isso foi muito preocupante. O ápice do desenvolvimento dessa ideologia foi a Segunda Guerra Mundial, foi o nazismo lá e tudo mais. Então, o espiritismo surge nesse contexto. E você tem umas frases eugenistas pesadas no Livro dos Espíritos, mas assim, eu tenho até grifado. Tem óbvio, umas coisas problemáticas ali mesmo. Como é tudo religião, quem é religioso tem a sua explicação tirada da manga. Mas, sendo muito honesto, todas as explicações que eu li são um passapanismo desgraçado para não enxergar o que está escrito ali. Ou acabam sendo contraditórias com a própria coisa. Porque assim, muitos deles falam assim, veja, Allan Kardec era fruto do seu tempo. Exato, mas aí é que tá, a religião... Mas se ele era fruto do seu tempo, então aquilo ali, quer dizer que o espírito que falou com ele era fruto do seu tempo. Porque, tecnicamente, o que ele está falando não é da cabeça dele. O que ele está falando foi o que os espíritos falaram para ele. Se era o que os espíritos falaram para ele, então ou os espíritos mentiram, ou eram espíritos de eugenistas, ou, né, que morreram e, viraram espírito e começaram a contar o lero para ele, ou então não foi psicografado. Aquilo lá veio da cabeça do Allan Kardec, que era uma pessoa fruto de sua época, que nunca saiu da França e que, quer dizer, acho que ele foi para os Estados Unidos no máximo, mas, enfim, que mal tinha visto pessoas negras na vida e que enxergava os negros como sendo inferiores porque ele tinha toda essa ideia eugenista. Então, a justificativa que eu vejo os espíritas darem, na verdade, é um tiro no pé, porque acaba sendo contrário à própria... sabe, falei assim, tá bom, eu entendo, eu concordo com você, Allan Kardec era fruto do seu tempo, mas então o que ele escreveu não foi psicografado. E aí, quer dizer, não foi psicografado, mas foi, assim, coisas que ele falou com os espíritos, não sei o que, e depois ele compilou, eu não sei, né, não foi... Ele mesmo... Não foi ele mesmo psicografando, mas, entendeu? Sim. Começa a ficar uma coisa assim, agora aguenta o chororô nos comentários. E o pessoal vai ficar chateado. Né? Tudo bem. Porque se você não pode diferenciar uma mensagem que veio do além com um conteúdo especial que não poderíamos saber por meios naturais, aquilo pode ter sido um produto natural de mentes humanas acreditando que estão em contato com espíritos. Mas isso aí é papo pra gente estender em outra hora, mas... Vamos lá, mais uma pergunta. Muito legal essa questão aí. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Hanna, que é moderadora aqui do canal, tá sempre presente, obrigado demais. Falou assim, Pirula querido, na sua opinião... O que o Brasil precisa, na prática, para se tornar um Estado laico? E se você pudesse propor um projeto de lei sobre qualquer tema de seu interesse, qual seria esse projeto e por quê? Obrigada e sucesso. Olha, o Brasil, do ponto de vista legal, ele é um Estado laico. Ele não está favorecendo nenhuma religião obrigatoriamente. Ele já foi um Estado abertamente católico, acho que na época do Império, não me lembro agora. E acho que até antes, eu não lembro quando que deixou de ser um país católico oficialmente, mas enfim. O Brasil, por lei, é um país laico. O problema é que na prática ele acaba não sendo. Por quê? Porque existem brechas que não foram, digamos assim, que foram sendo descobertas. E isso acaba fazendo com que algumas religiões, mais especificamente a religião protestante, né, e as suas vertentes, acaba fazendo com que elas sejam hiperrepresentadas. E até pela sua maneira de pensar, acabam também impondo muito, porque tem aquela coisa de são obrigados a evangelizar, e eles também não podem ficar muito flexíveis com relação ao que eles defendem. Então, aí a coisa acaba ficando um pouco mais complicada, né? Uma religião menos flexível. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos de algo, por exemplo, que o Túlio Viana tinha comentado comigo há muito tempo atrás. Você tem que... pessoas famosas precisam se afastar por um tempo antes de se candidatar a um cargo público. Só que é pouco.
Eu acho que o certo seria se afastar por uns 2 anos. Afastar de seus cargos, de sua... Isso, então o William Bonner quer se candidatar. Ele precisaria ficar 2 anos longe da televisão. Só que o problema é que antes, a televisão, jornal, rádio, eram controlados por poucas... Quer dizer, ainda são controlados por poucas empresas e eles conseguem determinar quem que vai aparecer ou não. Você conseguia sumir da vida pública muito fácil, né? Você conseguia fazer alguém sumir da vida pública muito fácil. Era só negociar com a meia dúzia que era dona de rádio, TV, jornal e pronto, a pessoa sumia. Hoje em dia com a internet não. Então eu acredito que isso deveria valer para qualquer um. Você deveria ficar 2 anos ausente, sem usar suas redes principais e só voltar na época da eleição que você está querendo se candidatar. Para quê? Para dar um mínimo de paridade. Um mínimo de paridade. Eu sei, a paridade nunca vai ser perfeita, inclusive porque a gente tem reeleição, né? E o simples fato de ter reeleição já diminui a paridade, porque a pessoa que já está no poder, ela vai ter facilidades do que a pessoa que está concorrendo não está. Não tem. Mas eu acho que seria importante. Então, sei lá, Pablo Marçal quer se candidatar. Ele tem que ficar 2 anos sem movimentar as redes públicas dele. Ele pode ter o perfil pessoal dele para família, para coisa, não sei o quê, mas as redes públicas ele não pode movimentar. Não é que ele precisa pagar, deixa lá. Mas ele não pode mexer nessas redes durante 2 anos para que ele possa se candidatar. Eu acho que é uma boa proposta. É uma proposta que eu acho razoável. O pessoal vai falar que é falta de liberdade e tal, não sei o quê, mas sendo bem honesto, eu acho que é preciso deixar um pouco de paridade. Porque a mesma pessoa que chega e fala que isso daí é falta de liberdade são aquelas pessoas que xingam quando vão falar do como é que se fala? Do investimento, da grana. Da grana que é investida para a parte eleitoral, campanha, que todos os partidos têm direito a uma grana. O fundo partidário, isso. O fundo partidário é tecnicamente para fazer com que um partido gigantesco, né, assim, não seja o único, né, garantido ali, que o partido nanico consiga ter alguma graninha, ainda que seja proporcional, né? O que o PCO pega não é a mesma coisa que o PL pega. Mas, na prática, eu acredito que esse afastamento, porque é muito injusto, entendeu? Se você próprio pensar. Digamos que, sei lá, eu quero me candidatar para alguma coisa e eu vou concorrer com o Pablo Marçal. Gente, olha os números dele nas redes, entendeu? Com esses grandes pastores aí, Edir Macedo... Não, e outra, o investimento também, a questão financeira. Sim, eu acho que as eleições poderiam ser mais justas. Ah, mas elas não são. Não são. E eu estou fazendo uma proposta, que não seria a única, que eu acho que poderia deixar eleições mais justas. E isso vale para qualquer aspecto, para coach, para um apresentador de TV, e eu incluiria os pastores. Quer uma coisa mais justa? Imagina eleições às cegas, tipo naqueles programas, naqueles realities de culinária, onde você tem acesso só às propostas, você não sabe quem está propondo, e aí você vai na proposta, sem saber quem são os candidatos. Cara, isso seria incrível. Pena que não pode. Mas assim, cara, não é uma proposta ruim, não. Imagina. Claro, tem que pensar se vai dar alguma merda, mas a ideia, a princípio, eu gostei. Mas, enfim, eu acho que pastores de igrejas muito grandes, e aí você tem como medir, você chega e fala assim, porra, quantas pessoas o Malafaia alcança? Entendeu? E outra, são pessoas que possuem redes sociais muito ativas. Então, o Feliciano, o Malafaia, todas essas pessoas possuem redes sociais muito ativas. Então, eu acho que eles deveriam se afastar por 2 anos antes de se candidatar. No caso, a gente entra na discussão que o Feliciano já é candidato, já é deputado, e o Malafaia nunca fez menção de se candidatar. Mas, sei lá, pega o Crivella, por exemplo. Eu acho que poderia ter 2 anos de afastamento. E 2 anos de afastamento não apenas das redes sociais, mas dos púlpitos também. E aí, por causa ou restrição para igrejas pequenas. E aí a gente estabelece um limite. Sei lá, que nem a gente faz nota da sala, tipo, menos que 6 reprovou, mais do que 6 passou. Entendeu? Você pode até deixar um espaço para recuperação. Mas você fala, ó, igrejas até 1.000 pessoas, beleza. Igrejas de sei lá, 50 mil pessoas, tá proibido. A sua preocupação de fundo é que esses líderes evangélicos têm uma vantagem enorme em comparação com outros candidatos que não têm essa visibilidade, que não têm essas congregações de pessoas ali muito... E de outras religiões. E de outras religiões também. Candomblé, Umbanda, o próprio espiritismo que a gente estava falando. Ateus, que não fazem parte de uma religião, mas é um grupo minoritário. Isso tem a ver até com a maneira como são impactadas as coisas. Como é feito o troço do impacto.
Por quê? Agora tem vários pastores que estão pregando o afastamento da política. No caso dos pastores. Falou assim, a gente não tem que usar o púlpito para pregar a questão política. Então, beleza. Os pastores, alguns pastores, tem vertentes que estão falando isso. Mas tem muitos pastores que são políticos. Então, esses, obviamente, discordam dessa abordagem. Porque se você for ver, a questão com os evangélicos não é uma perseguição minha. Não é uma coisa minha. Cara, o cara que mais vendeu livros esse ano no Brasil foi um padre. É mesmo. O cara que mais vendeu discos no Brasil esse ano foi um padre. As músicas mais ouvidas do Spotify do Brasil foram de um padre. Foi o padre Fábio de Mello e o padre Marcelo Rossi. Padres católicos. A gente ouve falar do problema dos padres estarem levando as pessoas a votar nesse ou naquela pessoa? Fora um ou outro de extrema direita de vez em quando. O Paulo Ricardo lá, que é do Olavete e tal, não sei o que era amigo do Olavo. Não, esse daí sim. Mas também tem um rebanho restrito. Você não vê isso acontecendo com tanta frequência com os padres católicos. Os padres católicos estão mais afastados. Aí o pessoal fala, mas o Lancelotti vota no Lula. Eu falei, tudo bem, mas quem fez o Lancelotti ficar mais famoso foram os detratores dele, não foi o Lancelotti. O Lancelotti tá lá dando comida pra mendigo. Entendeu? Tipo, e se o PT vai lá, ele aparece. Lógico que aparece. Os caras ligaram a câmera na cara dele e ele falou, gente, me dá doação de comida. Mas, assim, você não precisa gostar do Lancelotti pra entender que é diferente de você se candidatar como um padre candidato. Não tem. Que eu saiba, não tem. Tinha o padre Kelmo lá, mas ele nem era padre, né? Então, não era padre, era... Não, nem da congregação que ele inventou lá. A congregação falou lá que não, esse padre aí, esse Kelmo nunca foi da gente, não. Essa eu não sabia. Então, o que acontece? Você não tem padres se candidatando com frequência e entra nessa questão, entendeu? Mesmo com impacto, mesmo com alcance, mesmo com um poder de alcançar milhões de pessoas, você não vê com tanta frequência padres católicos tentando interferir na vontade de votar das pessoas nesse ou naquele candidato. Ainda que defenda certos valores, que aí depois você escolhe o candidato que defende esses valores para você. Aí não há o que ser feito. Né? Se a maioria da população é contrária ao aborto, não tem o que fazer, né? Se um candidato vem com uma proposta de descriminalização, ele vai perder. Né? É uma pena, a meu ver, que a gente não tem esse tipo de pluralidade, mas enfim, não tem o que fazer. Isso é um fato da sociedade. Agora, para mim, é muito gritante a diferença de prática dos padres católicos, dos católicos em geral, e dos evangélicos em geral aqui no Brasil, em que você vê um amálgama muito maior com esse lance da política. A bancada evangélica não é bancada católica, é bancada evangélica. E os evangélicos são 30% da população, né, 35% talvez, e eles são muito mais representativos na Câmara dos Deputados do que eles são na proporção da população brasileira. Dizem que daqui umas décadas eles podem ultrapassar os católicos ainda. Não, provavelmente, nem colocaria décadas no plural. Talvez uma década. Agora, a gente ainda vai ver o flip. A menos que aconteça alguma coisa muito bizarra. Mas o que eu acho estranho é justamente esse. É uma questão de modus operandi. Entendeu? Como você falou, existem padres que vão lá e falam de política, tem não sei o quê, mas a bancada é evangélica. Ela não é bancada do cristianismo. Ela é bancada evangélica, é específica. Se você for olhar o pessoal da bancada evangélica, Deus é amor, é Assembleia de Deus, é a Igreja Renascer, é a Igreja Lagoinha, não sei o que, não sei o que lá. É tudo uma quantidade grande de igrejas pentecostais e neopentecostais, principalmente, às vezes um batista ou outro pingado, que estão ali fazendo aquele impacto. Então, é uma forma de pensar o cristianismo, que é o que o pessoal chama de teologia da dominação, sei lá se esse é o nome. Mas é uma forma de pensar o cristianismo, de entranhar ele na política, né? Que é uma coisa que os católicos, até onde eu vejo, não pensam com tanta frequência. Então, a ameaça ao Estado laico que a gente tenha é essa parte. É a bancada evangélica nesse sentido que pode impactar na gente. Você poderia ter 100% da população evangélica, mas as pessoas estarem sendo eleitas por outros fatores, pela sua capacidade de gestão, pelas suas ideias e tal, não sei o quê, não necessariamente pelo fato de serem evangélicas. E também não com uma ideia de manipulação. Eu acho que talvez uma mudança na lei eleitoral pudesse ser o mais eficiente, obrigando essas pessoas a se afastarem de atividades que lidam com massas
pelo menos 2 anos antes deles se candidatarem a alguma coisa. Pois é, mas aí você acha que o Estado teria que bancar esse candidato temporariamente, porque a pessoa ficar 2 anos afastada ali, sem ter seus recursos? Então não se candidata. Mas é verdade. Cara, não se candidate. Assim, para pensar. A pessoa tem uma lojinha. Você tem uma lojinha e você se candidata a alguma coisa, você pode usar até a visibilidade da lojinha dentro daquele bairro lá, se você é vereador de uma cidade pequena. Mas em algum momento, você vai ter que ir visitar os lugares, fazer campanha, tentar buscar voto, vai ter que fazer reuniões. Isso vai obrigar você a se afastar da lojinha. Sim. Você vai ter que ter alguém para pôr na lojinha no seu lugar. Depois que você for eleito, é esperado que você frequente a Câmara dos Vereadores, que você faça as coisas, que você esteja presente, assine as atas, vá nas reuniões, propostas e tal. Você não vai mais poder ficar dedicado à lojinha. Então, é uma escolha que a pessoa faz. Entendi. Ou a minha lojinha, ou o meu mandato. E essa galera que tem muita grana que você está mencionando aí, não vai ter um impacto significativo também no... E mesmo que tenha. Se for ter um impacto significativo, não se candidate. Sabe? Se você não tem dinheiro para comprar uma casa, não compre. Se você não tem dinheiro para construir uma casa num terreno, você não vai construir. Você faz uma escolha, entendeu? Então, se você não tem como cumprir com as regras das leis eleitorais que são estabelecidas para tentar deixar a coisa um pouco mais justa, então você não se candidata. Não é que você está proibido de se candidatar. Proibir alguém de se candidatar seria antidemocrático. Sim. Seria o caso de você chegar e falar assim, tá bom, já que eu quero me candidatar e eu tenho que cumprir a lei eleitoral, aí o cara se vira. Ou ele faz o pé de meia dele, ou ele continua tocando a igreja dele, mas sem aparecer. Sim. Ele continua fazendo as coisas dele, tipo, sabe? Pra tentar dar uma esvaziada na coisa, sabe? O cara faz publi nas redes sociais. Se ele não faz publi, não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Porque senão é um preço a se pagar. A gente está falando de uma maneira de deixar a coisa mais justa. Então, aqueles que têm um poder de fogo muito grande, que tem bala de bazuca, né, em relação ao pessoal que tem biribinha, esse pessoal que tem bala de bazuca precisa ter o seu poder, digamos assim, restringido para fazer com que as eleições fiquem minimamente justas. E parte da restrição desse poder é isso. Agora, se o cara vive financeiramente daquilo, e ele, digamos que ele dependa daquilo, por exemplo, eu vivo financeiramente do meu canal, e eu não posso parar do nada porque eu não tenho pé de meia para isso. Então eu preciso continuar produzindo. Dentro dessa lógica que eu estou propondo, eu também teria que me afastar por 2 anos. Pois é, isso que eu ia te perguntar. E eu teria que arrumar outro emprego. Qualquer pessoa que fosse se candidatar, então? Cara, eu tenho 1 milhão de seguidores. Isso, assim, mas os seus vídeos não chegam a 1 milhão. Não importa. Você vai ter que ter algum estabelecimento. O estabelecimento de qual pessoa é considerada famosa. Aí a gente pode discutir outro aspecto, que é o que é uma celebridade hoje em dia. Entendeu? Eu não sou a Xuxa, eu não sou o Faustão. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou o Zé das Couves. Então, aonde eu me enquadro? Aonde você se enquadra? Entendeu? Aonde nós estamos nesse meio termo. Então, uma hora a gente vai ter que se estabelecer. Tá, o Felipe Neto é famoso o suficiente na internet para não poder se candidatar sem se afastar por 2 anos. Puta, o Pirula, talvez ele ainda consiga por causa de uma série de limitações. Eu já estou partindo do pressuposto que eu não poderia. Que eu não entraria nas leis eleitorais. Eu teria que me afastar por 2 anos e para isso eu teria que parar com o meu ganha-pão. Ou eu arrumo outro emprego, ou eu não me candidato. Ponto. Entendeu? É até ótimo, porque aí sempre tem alguém que pergunta por que eu não me candidato, já ia ter a resposta pronta. Eu não me candidato porque eu não posso parar de trabalhar. Pronto, acabou. Entendeu? Já ia me dar a resposta e aliviar esse problema. Então, sei lá, é uma proposta que eu tenho, porque eu lembro de ter conversado isso com o Túlio Viana e ele ter feito essa sugestão. Então, eu acho que isso poderia dar uma amenizada no lance do Estado laico. A gente pode discutir sobre a questão de, como se fala, não é autorização, como se fala lá, o negócio para poder ter televisão. Licitação? Não é licitação, mas enfim, é a autorização lá para você poder ter uma televisão, não sei o quê. Poderia discutir o quanto que fere o Estado laico o Edir Macedo ter uma televisão que é oficial e abertamente evangélica. Sim. E não, apesar de que aí você pode discutir que a Globo também é espírita, enfim, essa coisa, mas enfim, até que ponto... mas a Globo não faz as coisas fundamentadas apenas no espiritismo. No caso do Edir Macedo, tem restrições dentro da Record
para que coisas que não são evangélicas não sejam vinculadas ali, entendeu? Sabe, teve até problema, não é que foi problema, mas houve certas restrições do Fábio Porchat, por exemplo, quando ele trabalhou lá na Record, porque é complicado, né? E aí, em determinado momento, né, o Porchat acabou saindo, mas também se aposentou, né, com o dinheiro que ele ganhou. Então, o que eu consigo imaginar é isso. A gente poderia discutir outras legitimidades. Certo. É legítimo uma igreja, porque de fato é uma igreja que possui um canal de televisão. É legítimo isso? Isso fere o Estado laico? A gente deveria dar um canal de televisão para cada uma das religiões do Brasil e aí que vença melhor? Enfim, não sei, entendeu? Talvez a gente possa discutir isso também. Talvez a gente possa discutir o lance dos impostos, né? O lance das igrejas pagarem menos impostos e terem não sei o quê. Pagam algum imposto? Eu tava achando que nem tinha... Paga água, luz, paga... Bom, isso daí é consumo, não é imposto. Sobre arrecadação, dízimo... Sobre dízimo, não. Zero, né? Aí essa que é a questão, é o dinheiro limpo. Pois é. A partir do momento que isso configura lucro, não é uma manutenção da igreja, não é para consertar o telhado, não é para ampliar o estacionamento, não é para melhorar o carro do pastor. Não, inclusive o pastor tem que ter o seu salário, ele vive daquilo, então faz sentido que o dízimo seja juntado e que inclua ali o salário do pastor, dos obreiros, sei lá de quem. Agora, de fato, o cara poder comprar um carro em nome da igreja ou em nome dele, e esse carro custa 300 mil reais, e o cara, de repente, vai ganhar. Cara, isso é enriquecimento ilícito, desculpa. Você pode até falar que, não, é lícito porque não é contra a lei. Não é. Mas vai, então tá, é enriquecimento escuso. Vamos dizer assim, que não é ilícito, é escuso. É uma coisa complicada. A algum momento, tipo, cara, a partir do momento que a igreja tem CNPJ, velho, tem que pagar imposto. Acabou. A partir do momento que ela tem um corpo jurídico, acabou, velho. Tem que pagar imposto e fim, porque passa a ser uma loja. Não importa o que você faz lá dentro. Eu posso abrir uma loja de, sei lá, de armarinho e fazer culto lá dentro. É uma loja, não muda o fato, entendeu? Então, a partir desse momento, eu acho que precisaria se ver esse lance dos impostos. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com uma igreja católica, que eventualmente não é assim que a coisa funciona, ao contrário do que acontece com o centro espírita ou com o terreiro, entendeu? Que são situações completamente diferentes do que essas igrejas evangélicas aí que são caça-níqueis e que estão lá para pegar dinheiro de fiel mesmo, entendeu? Eu não estou falando de todas. São estratégias muito abusivas, muito agressivas. Que se você estivesse vendendo um remédio falso qualquer, você estava preso. Agora, o pastor vende a salvação da alma e não é preso. E tudo bem, não estou falando a salvação da alma numa coisa genérica, mas a partir do momento que ele está vendendo a salvação da alma, eu estou falando vendendo financeiramente mesmo, ele não está sendo diferente do cara que está vendendo fosfetanolamina, que está vendendo o remédio que cura diabetes, entendeu? E um é preso, um é charlatão e o outro não. E aí, eu acho que esse aqui é um grande ponto que teria que colocar. Isso colocaria limites, entendeu? E eu acho que isso, inclusive, seria uma forma de recristianizar as igrejas evangélicas. Porque o que elas fazem, se você for olhar dentro do contexto do Novo Testamento, não tem porra nenhuma a ver com o que tá lá. Estão distribuindo os pães direito, né, Pirula? É claro que existem iniciativas comunitárias, filantrópicas em várias religiões, inclusive cristãs. Várias. Mas a gente vê muito pastor enriquecendo e com estratégias bem controversas, bem imorais algumas até. E né, isso não é aquela igrejinha no meio do nada que, sabe, que vai no cantinho lá de Manaus. Não, eu tô falando de uma igreja... Cara... Bairro chique aqui de São Paulo tem umas igrejas que é um shopping center, velho. Aquilo ali não tem como não assim, vincular aquilo ao cristianismo. Não dá pra vincular aquilo ao cristianismo, sabe? Se tivesse uma tumba de Jesus, ele tava lá gerando energia, de tanto que ele estaria se remoendo na tumba, tá ligado? Tipo, não tô acreditando no que eu tô ouvindo aí de cima. Não, lá em Andrômeda, onde Jesus tá, porque ele subiu aos céus em corpo físico. Então ele tá em Andrômeda nesse ponto do cara. Foi em corpo físico. Então até o momento ele está em Andrômeda, né? Ele tá chegando na borda da Via Láctea, em 2000 anos dá para ele andar bastante. Ele está lá, né, voando mais rápido ainda do que ele estava voando, ele já virou um foguete a jato. De tanta raiva do que as pessoas falam que não foi o que ele disse, né? Ele tá lá girando, tem uma turbina. Estão distorcendo tudo! E ele tá lá, ele tá chegando mais rápido ainda, vai pra Alpha Centauri. Mas... Quer concluir? Não. Achei que tava concluindo. Bora lá. Tá. Anderson Melo. Obrigado, Anderson, que também tá aí no canal com a gente há muito tempo. Daniel, minha pergunta é sobre mimetismo. Como uma lagarta, Pirula,
adquire a aparência de uma cobra para afugentar outros animais. Não seria um forte argumento para uma inteligência por trás da evolução das espécies? Eu acho que ele está dizendo assim, parece tão inteligente isso, como uma lagarta adquire essa aparência de cobra de forma a espantar animais que poderiam comê-la. Isso não sugere a existência de um projetista inteligente? Cara, a primeira coisa a se pensar tudo é uma teia trófica. Ou seja, são vários seres vivos se alimentando uns dos outros, ou modificando ali a matéria orgânica e reciclando ela, ou gerando fotossíntese e tal, não sei o quê. Gerando fotossíntese não, fazendo fotossíntese, né? Então, tudo isso daí é um conjunto. As plantas têm mecanismos para não serem comidas. Elas têm toxinas que elas liberam, elas têm, às vezes, como se fala, espinhos e coisas assim que são feitas para evitar que elas sejam comidas. A planta, ela é um ser vivo e ela está se defendendo. Né? O herbívoro vai lá e come. Né? Então, por exemplo, é o que o pessoal chama de corrida armamentista. Por exemplo, a grama é feita, ela é monocotiledônea, né? Ou seja, ela é daquelas que a semente é um cotilédone só. Então, você coloca aí milho, trigo, essas coisas todas são exemplos de monocotiledôneas. Cara, quando você vê a grama, né, ela é pontuda. Uma parte dela ser pontuda, entre outras coisas, também tem a ver com o desenvolvimento dela, tal, não sei o que, mas isso foi favorecido porque isso dificultava alguns herbívoros a enfiar a cara lá dentro, entendeu? Então, alguns herbívoros, por exemplo, desenvolveram rostos mais compridos. Então, eu gosto sempre de lembrar da cara do cavalo, por exemplo. Ele consegue se enfiar a cara, não sei o que, sem que o olho dele seja furado pela ponta das gramas. Então, e aquela coisa, nossa, como Deus é bom, ele esticou a cara do cavalo. E a coitada da grama. Entendeu? Então, tipo, como Deus é bom, ele disfarçou a lagarta no formato de cobra. E o coitado do passarinho? Que precisa se alimentar. O passarinho precisa se alimentar. Ele tá levando, às vezes, pros filhotinhos fofinhos que estão lá de boca aberta. E o coitado dos filhotinhos ficaram sem a lagarta, por quê? Porque ela se disfarçou de cobra. O argumento é quebrado no sentido de que um se dá bem, o outro se ferra. Sim. Na natureza, claro, você tem relações mutualísticas em que os dois se dão bem, mas em linhas gerais, quando a gente está falando de cadeia alimentar, um se dá bem, o outro se ferra. Então, o que a gente observa é uma sobrevivência maior daquelas lagartas que tinham talvez alguma coisa mais similar com as serpentes do que outras. Às vezes começa com a cor. Aí só pela cor você já tem digamos que seja a serpente verde, que ela está tentando mimetizar. A lagarta fica verde, alguns passarinhos, na dúvida, já começam a ficar meio assim. Aí digamos que essa serpente verde, ela tem um triangulinho preto na cabeça. Aí a lagarta meio que começa, sabe, tipo, nasce uma lagarta com algumas manchas pretas. Cara, isso é às vezes uma alteração genética, uma duplicação gênica. Sim. Nasce com algumas manchas pretas. Dependendo de onde for essa mancha preta, não vai ajudar em nada a lagarta. Mas, curiosamente, aquelas que a mancha preta tinha formato de triângulo e ficava em determinado pedaço, facilitava. Então, tipo, isso não é feito de um dia para o outro. Isso Sim. daí a gente está falando de milhões de gerações. Mas, ou no mínimo, centenas de milhares. Só que isso pode acontecer. Inclusive porque aí a gente joga na lei dos números grandes. Entendeu? São centenas de milhares de lagartas com centenas de milhares de gerações, então, tipo, né, com várias alterações genéticas possíveis e não possíveis. Aí você vai por lei de probabilidades, entendeu? Você coloca números grandes ali, que é o que geralmente os criacionistas não consideram, né? Coisas de números muito grandes. E aí, óbvio, se você falar que tem 10 lagartas numa árvore, não sei o quê, aí fica difícil realmente de você defender que aquilo lá simplesmente evoluiu para ficar com a cara de uma cobra. Não é que seria impossível, mas seria tão improvável que você pode descartar essa hipótese. Quando a gente está olhando muito desses animais aí que possuem um mimetismo muito severo, muito severo não, muito significativo, das duas uma, ou eles já possuíam algumas características genéticas que já permitiam aquilo ali, eles já eram similares de alguma forma, eles foram só melhorando essa similaridade, ou então você tem uma quantidade muito grande de seres, né, de indivíduos, e isso foi sendo selecionado ao longo de milhões de anos por uma questão de números grandes, acabou funcionando, entendeu? Mas eu ainda... Porque as pessoas ficam meio míopes para todo esse histórico, né, cara, de mutações aleatórias, sem um propósito, essa diversidade fenotípica dos organismos de uma espécie, dessas contingências de sobrevivência mesmo, ao longo de, como você falou, centenas de milhares de gerações,
que vão favorecendo certas características daqueles organismos que vão se reproduzindo mais. Cara, centenas de milhares de gerações é muita coisa. A gente está falando de uma lagarta, o processo reprodutivo dela é muito rápido, das borboletas, né? Tudo bem, algumas são sazonais, mas não importa. Você tem aí, sei lá, pelo menos 3 gerações por ano, que seja. Porra, se você tiver 3 gerações por ano, e olha que eu tô chutando muito, muito, muito baixo. Se você tem 3 gerações por ano de borboletas, de uma borboleta que não seja sazonal, né, a reprodução dela, cara, aí você multiplica isso daí por, sei lá, por 100 mil anos. Você tem 300 mil gerações. Cara, é muito tempo que dá pra fazer, e 100 mil anos, cara, do ponto de vista da história da Terra, é um peido. Então, tipo, existe isso. Agora, eu ainda acho que o melhor argumento para você quebrar para você colocar isso como sendo uma refutação a um argumento criacionista, é isso. Ninguém pensa no coitado do passarinho que ficou sem comida. Porque a lagarta se camuflou. Por que Deus não gosta do passarinho? Entendeu? Porque se ao mesmo tempo Deus está gostando da lagarta, quer dizer que Deus não gosta do passarinho que não comeu a lagarta. Não gosta dos filhotinhos que estão lá passando fome. Então é complicado. O pessoal às vezes vê documentário e vê, sei lá, o lince correndo atrás do coelhinho. Aí o coelhinho escapa, aí todo mundo, ufa, o coelhinho é fofinho, escapou do lince malvado. Aí os caras vão lá, vão até a toca do lince, tem 2 filhotinhos lindos de lince, fofíssimos assim. Choramingando. Chorando, e a mãe chega sem comida. Cara, não tem jeito, essa é a realidade. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem. Deus podia ter criado todos nós para nos alimentarmos só de água, todos fazermos fotossíntese para não ter sofrimento desnecessário. Mas sabe o que é isso? Isso daí foi porque a Eva comeu a fruta. Aí estragou tudo. Quer explicar. Samir Nassif, meu amigo Samir, Opa. Abraço, gente boa demais. Registrar minha pergunta aqui então, Daniel. Ó, Pirula e Daniel direcionou para mim também. Eu vou deixar o Pirula com essa. Todos os aspectos mentais e cerebrais humanos, incluindo personalidade, desejos, medos, habilidades, etc., são explicáveis pela evolução darwiniana, seleção natural? Valeu. Então esses aspectos, ele falou desde inteligência até personalidade, emoções, tem alguma conexão com a história dos nossos antepassados, que então a seleção natural foi modelando o nosso cérebro para a gente ser como a gente é. Existe uma natureza humana ou não dá para forçar a barra desse jeito? Eu posso dizer que tudo pode ser explicado pela evolução, ponto. Ponto. Isso eu daria sim e acabou, sobe os créditos. Sabe, pode subir os créditos. Agora, como ele perguntou especificamente de seleção natural, aí eu vou discordar um pouco. Porque tem vários mecanismos evolutivos que não precisam necessariamente ser seleção natural. Por exemplo, você tem a seleção sexual, que é a escolha, né, geralmente das fêmeas sobre os machos. Mas, enfim, não é obrigatório que seja assim também, mas, enfim, é um sexo que escolhe o outro. E isso gera uma seleção. Apesar disso ser um braço da seleção natural, funciona de uma maneira muito diferente, porque quem está selecionando são os indivíduos e não o ambiente. Então, isso é um aspecto importante, principalmente no que a gente está falando de animais sociais. Sociais como primatas, assim, né? Que você tem hierarquias sociais, que você tem uma série desses fatores em que as interações são importantes. Como a gente está lidando com o comportamento ele tem muito a ver com a sobrevivência dentro do bando. E a sobrevivência dentro do bando, ela vai acabar gerando uma vantagem reprodutiva. Mas isso pode não ser necessariamente uma seleção natural. Isso pode ser, por exemplo, o que a gente chama de deriva genética. Uma população específica de primatas, sei lá, ficou presa numa ilha, digamos assim. Né? Sei lá, subiu o nível do mar e uma ilha ficou isolada ali. Aquela população tinha um hábito diferente de se comportar e aquele hábito ficou, não porque ele tenha sido selecionado, mas porque ele ficou, ele estava lá, entendeu? Aí quando você vai, 100 mil anos depois, olhar lá e você fala, nossa, cara, esses macacos se comportam de um jeito esquisito, deve ter um motivo. Não tem motivo nenhum, simplesmente acontecia, né? Você tem ali coisa. A gente tem comportamentos que a gente não sabe explicar por que a gente faz, né? São coisas assim que às vezes estão a ver com o nosso cérebro. Então, se você colocar... o desenvolvimento também é importante. A maneira como o nosso cérebro se desenvolve durante a embriologia e as limitações genéticas são impostas a isso. Então, por exemplo, se você tiver uma mutação no gene X, você impede o desenvolvimento cerebral. Então, tem certas partes na linha de montagem que tem que ser obedecidas. E isso pode gerar um fator de impacto evolutivo, porque você limita certos caminhos que não podem ser tomados por causa da questão do desenvolvimento, entendeu? E você otimiza outros caminhos porque a coisa já está lá.
Então, tipo, você já tem um córtex. Você já tem um córtex cerebral, um córtex pré-frontal. Uma duplicação gênica e esse córtex fica o dobro do tamanho, por exemplo, eu tô chutando, não tô aqui falando. Cara, isso é possível, é plausível dentro da linha do desenvolvimento. Agora, sei lá, para você desenvolver uma antena, aí a coisa é um pouco mais complicada. Então, você tem vários mecanismos evolutivos que podem explicar isso, não apenas a seleção natural darwiniana. Mas então, mesmo... como ele foi muito específico em dizer que a seleção natural darwiniana, então eu vou discordar em partes, porque a seleção natural ela é um mecanismo que pode explicar, mas você tem vários outros que são importantes. Se ele tiver só perguntado, a evolução explica tudo? Sim. Pois é, inclusive a evolução da cultura. Teve um dia é ótimo, tem uns anos aí que eu tuitei uma coisa, mais ou menos assim, não há criação sem evolução. Porque mesmo quando a gente pensa no carro, no celular, qualquer coisa, no avião, houve todo um processo evolutivo culturalmente para a gente ter esses bens, essas tecnologias que a gente tem hoje, ou esses veículos, né? Eu acho que eu dei só exemplos aí de veículos, não sei. Não, celular não é um veículo, na verdade. Se bem que a gente navega na internet. Tô brincando. Mas o ponto... Eu tô andando muito com as piadinhas bobas. Mas o ponto as coisas não brotam do nada. Mesmo pensando na cultura, existe todo um processo evolutivo. São os ombros de gigantes. São os ombros de gigantes. E... ainda assim, mesmo que a gente pense, tá, mas isso é diferente de a gente pensar numa história evolutiva da espécie que faz com que homens sejam mais assim ou mulheres mais assado, que é uma questão muito polêmica também, mas enfim, tem estudos aí sugerindo que há algumas diferenças que são interpretadas frequentemente dessa maneira, não que todas as diferenças entre homens e mulheres venham de diferenças genéticas, não é isso que eu estou afirmando também, antes que o pessoal fique bravo aí comigo, tem questões culturais em torno disso também. Mas para que a cultura exerça alguma influência sobre o nosso comportamento, isso tem que acontecer sobre um sistema nervoso que veio de algum lugar. Exato. Não dá para você desconectar a biologia do comportamento humano, porque... Não, e outra, isso é uma coisa muito interessante, porque você tem estudos de etologia, de comportamento, que são, assim, desenvolvidos há décadas, né? Tem o Lorenz lá, que foi o primeiro, tal, não sei o quê, que é o negócio dos patinhos lá, que os patinhos indo atrás dele e tal, tanto é que a Sociedade Internacional de Comportamento Animal, eu acho isso muito bonito. O símbolo da Sociedade Internacional de Comportamento Animal é o Lorenz com os patinhos atrás. Eu acho isso muito fofo, né? Porque ele meio que foi o pai da etologia, digamos assim. E a gente não tira, por exemplo, o fato de que uma aranha nasce sabendo fazer uma teia. Mas, durante a vida, ela melhora a sua habilidade de fazer teia. Então, você tem uma parte inata, você tem uma parte aprendida. E isso tem a ver com o tipo de interação social que a aranha tem, que no caso é muito pequena. As aranhas não interagem muito com outras aranhas, tirando a parte reprodutiva. Agora, quando você pega uma espécie social, tipo primatas, você consegue ver padrões de comportamento humano, né, que existem em seres humanos, em vários tipos de primata. E, obviamente, quanto mais próximo evolutivamente da gente, genealogicamente da gente, mais parecidos vão ficando esses comportamentos. Isso quer dizer que nós devemos nos entregar a esses comportamentos dos primatas? Não, se a gente quer viver numa sociedade funcional, talvez seja interessante você não tacar bosta na cara do amiguinho. Talvez seja interessante você não estripar uma pessoa no meio da rua porque, sei lá, ela... É do outro time. É do outro time. Talvez seja uma coisa que não seja tão interessante de fazer. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha, às vezes, uma vontade intrínseca de fazer certas coisas que estão lá. E essas coisas, elas podem, né, assim, elas possuem talvez ali um resquício de algo que nos faz primatas, né, algo que nos faz primatas, que foi selecionado em algum momento lá atrás porque funcionou. Em algum momento lá atrás, aqueles primatas que viviam em bandos extremamente coesos, que assassinavam o cara da outra tribo, entendeu? Ou do outro grupo, eles tiveram uma vantagem reprodutiva em relação aos outros. E isso pode ser uma característica que possa ter sido passada, não apenas culturalmente, mas também geneticamente. E os dois andando juntos, né? Os dois andando juntos. A gente tem muito pouco conhecimento hoje ainda sobre o que determina o nosso comportamento do ponto de vista genético. Qual é efetivamente a interação gene-comportamento? A gente tem noções disso. E principalmente em animais que são menos sociais, é que a coisa é um pouco mais fácil. É mais preto no branco. Entendeu? E ainda assim, eu li o livro do Dawkins, uma autobiografia dele, em que ele dá um exemplo de um pássaro que, mesmo sem o contato com outros pássaros,
o canto dele foi sendo aperfeiçoado como uma espécie de feedback. Ele cantava, ouvia o próprio canto e ia refazendo aos pouquinhos. Então, não quer dizer que tudo o que você desenvolve ao longo da vida, sem contato com a cultura ou com outros organismos, seja, portanto, instintivo ou chegue pronto. Sempre tem uma relação entre o organismo e o ambiente seja ele social ou não, para que certas características se desenvolvam. Então é difícil, eu quero dizer, desvincular totalmente, né, Pirula? Não, é difícil desvincular. Um argumento que o pessoal usa muito é de uma moça, uma menina, que ela foi criada sem contato com outros humanos. Eu não lembro agora se ela era daquelas meninas que foi criada no porão, sabe? Que os pais só jogam comida e não interagem. Eu acho que foi esse o caso. Ela foi salva, né? Ela foi resgatada desses pais e ela não sabia falar. E mesmo depois de adulta, ela teve muita dificuldade de fala, a ponto de... E assim, ela não tinha nenhum problema mental, nenhuma restrição nutricional, nada disso. Ela teve problema de não tomar sol, mas tirando isso, não haveria nada que pudesse indicar que ela não aprenderia a falar. O problema é que a plasticidade neural, quando você é muito criança, ela é maior do que quando você é adulto. E ela pulou aquela etapa porque ela não tinha esse contato social. E aí, quando ela ficou adulta, ela ainda balbuciava palavras, ela tinha dificuldade de pronúncia, ela não conseguia montar sentenças completas. Ela tinha muita dificuldade mesmo com centenas não sei, mas dezenas de pessoas ajudando ela ou tentando fazer. Então, ela foi fruto de estudos. Sim. Porque o pessoal queria saber o que acontece com uma pessoa que não entra em contato com outras, né? E a importância, né, dessas relações aí desde a tenridade. Mesmo isso, o poder de compreensão baseado o poder de aprender conhecimento nas fases iniciais da vida, não sei o que lá, isso é selecionado. Sim, sim. Isso é selecionado. Tipo, sim. O fato das nossas crianças serem esponjas de conhecimento, isso existe nos outros primatas também. Isso é fundamental para a sobrevivência dele numa sociedade. E por que isso tem que ser plástico? Porque você vai nascer em sociedades diferentes. Então, você tem que ter uma capacidade plástica muito grande de comportamentos, quando você é muito criança, para se adequar àquela sociedade. Então, se existisse uma sociedade, e existe até, você tem as comunidades de pessoas surdas, por exemplo, pode nascer uma pessoa que não seja surda, e essa pessoa também não vai desenvolver fala, porque não tem ninguém falando. Mas ela vai desenvolver outros pontos cerebrais do comportamento para se adequar a essa sociedade dos surdos. Então, é aquela coisa que, sabe, enfim, você tem uma sociedade dos cegos, aí nasce uma pessoa que enxerga, essa pessoa que enxerga vai se adequar daquela maneira, entendeu? É um exemplo, né? Não sei se foi bom, mas... Não, interessante. O Steven Pinker, não sei se foi no Tabula Rasa ou em Como a Mente Funciona, ele comenta que não faz muito sentido a gente também ficar assim tentando, isso aqui é puramente cultura, aquilo ali é puramente biologia ou genética, que seria o mesmo que você perguntar assim, a música que eu tô ouvindo daquele tocador ali de discos, qual que é a parte que vem do disco e a parte que vem da agulha ali? Cara, é uma interação constante, uma coisa sem a outra não faz sentido, não existiria música. Ou seja, o comportamento também é esse produto da interação do organismo com o ambiente, né, as novas experiências, aprendizagens, com todo um aparato genético que construiu um cérebro basal ali para poder se relacionar. Se você tira uma coisa, a outra não funciona, não existe comportamento. É um pouco essa... E o melhor, desenvolveu junto. O importante é desenvolver junto. Perfeito. Então, o nosso comportamento impactou no nosso cérebro. Que é um exemplo muito bom na nossa sociedade. A sedentarização do ser humano impactou no nosso cérebro. Depois que a gente desenvolveu a agricultura, o cérebro das pessoas diminuiu. É mesmo? Ninguém sabe explicar direito por quê e nem que impacto isso gerou. Mas a gente sabe, por achados arqueológicos, que a partir de que você teve a sedentarização, você teve isso. Ou seja, você teve uma modificação nos dentes. A partir do momento que os nossos ancestrais, no caso aí o Homo erectus, ele desenvolveu a capacidade de usar o fogo, você teve uma modificação nos dentes, ou seja, um comportamento impactando na anatomia. Que doideira. E esse comportamento impactou na anatomia de uma maneira... digamos assim, entre aspas, permanente. Foram mutações genéticas que permitiram, então, a gente com dentes menores e mais apropriados para poder mastigar. Tipo, não precisava mais ser dentes tão
tão robustos e tão gigantescos porque você não tinha que ficar mastigando comida crua, que é muito mais complicada. Por outro lado, você consegue extrair muito melhor os nutrientes da comida com a comida cozida. Então você reduz o tamanho dos dentes, por exemplo, né? E isso pode gerar, né? Porque, por exemplo, é muito mais fácil você mastigar comida que já está cozida, né? Ela é mais molinha e tal. Ao mesmo tempo, você consegue extrair mais nutrientes. Você extrai mais nutrientes de uma comida já cozida. É mais fácil. E aí, com os dentes menores, por exemplo, isso impacta na fala. Então, a fala facilita muito você conseguir comida com mais facilidade, você se comunicar melhor com outros membros do bando. Então, você está vendo uma coisa que é uma interação. Um comportamento, o domínio do fogo, que impactou na anatomia, porque a gente está falando de uma coisa a longo prazo, né? E uma coisa permanente. Impactou na anatomia, permitindo que a gente consiga fazer a quantidade de fonemas que a gente faz. Que a gente não teria se a gente ainda tivesse aqueles dentes muito robustos que impediriam a gente, talvez, de falar como nós falamos. Que é uma coisa que, sei lá... Não, Neandertal já usava fogo, né? Então teria que ser o pessoal anterior ao Homo erectus. Agricultura, a mesma coisa. A gente mudou o nosso padrão de alimentação, nosso padrão de mastigação, todas essas coisas, e inclusive isso impactou no nosso cérebro, ainda que a gente não tenha um conhecimento muito grande de como exatamente isso aconteceu. Mas é um exemplo. Domesticação também, né? De vaca, boi. Cara, a domesticação de vaca, boi foi um ótimo exemplo, né? Não só o leite, que aí você tem a questão da tolerância à lactose, mas eu estava pensando mais na questão dos patógenos. 90% dos patógenos que a gente tem hoje, né, das doenças e tal, infecciosas, vêm da pecuária, ponto. São vírus, bactérias, fungos, etc e tal, que foram pegos de bovinos, suínos, equinos, sei lá, de galinha, que passaram para seres humanos, né? Teve umas 2, 3 mutações ali, eles passaram a infectar humanos. Então, nesse daí ponto para os veganos, né? Tipo, de dizer que realmente a maior parte dos problemas de infecções, a culpa do consumo, não é nem necessariamente do consumo, mas da pecuária, né? Do uso, da interação com outros animais, interação íntima, né? Ao mesmo tempo que a gente também possa dizer de várias coisas que a gente conseguiu desenvolver por causa da pecuária, do consumo de carne sistemático, né? Mas, enfim, no caso, a gente mudou o nosso sistema imunológico por causa do comportamento de pastorear. O nosso sistema imunológico mudou completamente e algumas pessoas nascem já com uma imunidade melhor do que a outra, com resistência maior a certos patógenos do que outros, pelo simples fato de seleção natural. Então, quer dizer, você tem um comportamento impactando na anatomia, no caso, na fisiologia dos seres humanos. Então, não é só a anatomia e a parte biológica que permite um comportamento. Dependendo do comportamento, você tem uma alteração. E há quem diga que o nosso cérebro, ele ficou do tamanho que ficou, não para caçar melhor, não para sobreviver melhor, para ter melhores ferramentas, não. O nosso cérebro desenvolveu para aprender, para melhor conviver com outros humanos. Foi mais uma questão social que fez o nosso cérebro desenvolver do jeito que desenvolveu. É tão importante a socialização, andar em bando, se conectar com outras pessoas, que houve pressões seletivas pra gente... E é muito complexo, se você for ver. Cara, assiste depois o Império dos Chimpanzés. Tá na Netflix, eu não sei se você já viu, mas depois não conheço, não. Todo mundo possa ver aí o Império dos Chimpanzés. A sociedade dos chimpanzés é assustadoramente complexa. Dá um trabalhão. Ele perde mais tempo tentando se adequar a lidar com outros chimpanzés do que achando comida. Cara, chimpanzé come fruta, velho. Fruta tá no meio da África, você tem fruta o ano inteiro. Achar comidas mais nutritivas até dá trabalho, tem que caçar um macaco, tem que fazer não sei o quê, mas cutucar o cupinzeiro. Agora, de fome o chimpanzé não morre. Cara, é mais trabalhoso interagir com outros chimpanzés do que arrumar comida ou enfim, entendeu? É muito trabalhoso. E o cérebro dos chimpanzés também cresceu, né? Se você for pegar o ancestral entre humanos e chimpanzés, ele tinha um cérebro menor do que o de um chimpanzé. Ou seja, as interações sociais também fizeram o cérebro do chimpanzé desenvolver mais. No nosso caso, desenvolveu mais ainda do que o chimpanzé por uma série de outras questões, inclusive parte do comportamento também é do uso de ferramenta e tal, mas tem chimpanzé que fabrica ferramenta também. Então, quer dizer, se você for levar em conta, a gente tem aí o impacto da sociedade, do comportamento, né, que pode acabar gerando uma modificação anatômica e fisiológica. Então é uma troca, né?
Massa, e só para fechar esse tópico, eu me lembrei, enquanto você estava comentando sobre essas interações, de estudos em genética comportamental sugerindo que 50% das nossas diferenças individuais, em personalidade, habilidades intelectuais, etc., decorrem de diferenças genéticas e mais ou menos 50% de diferenças de história de vida, de contextos, oportunidades, estimulação, etc. Não quer dizer exatamente... Porque aqui hoje eu estou fazendo um comentário no nível individual. Não quer dizer que 50% de quem a gente foi a seleção natural lá atrás ou 50% da cultura. Mas é como se fosse assim, gêmeos monozigóticos é o termo correto? Isso. Beleza, que tem a mesma carga genética, o mesmo DNA. Eles vão ter mais ou menos 50% de semelhança em personalidade, em inteligência. Aqueles que foram separados no nascimento, né, especificamente. Aí aquelas outras diferenças vêm de diferenças de experiências de vida. Já os gêmeos dizigóticos, que têm um DNA diferente, eles já vão ter mais diferenças ainda entre si, em personalidade, inteligência e tal. Então tem uns estudos muito interessantes em genética comportamental, tentando separar esse joio do trigo para falar sobre as diferenças individuais. Mas eu não sou especialista nisso, não vou falar muito mais do que isso. Tudo bem. Bora para a última então. Vamos lá. Deixa eu encontrar aqui onde foi que eu parei. Pera aí, tem uma de energias positivas, é muita coisa aqui. Ó, eu vou nessa do Shaolin. Shaolin é um cara de gente boa. Vamos lá, o Shaolin. Vamos ver o que o Shaolin disse aqui, ó. Pergunta pro Pirula. Como lidar com negacionistas que possuem algum título acadêmico e usam para dar carteirada? Eu acho que aqui no negacionistas, ele também pensou em pessoas que defendem pseudociências e coisas do tipo. Porque eu vejo ele tretando com essa galera no canal dele. Tem de tudo, enfim, como é que a gente lida com isso? Tem alguma forma de argumentar ou só ignorar mesmo? Cara, a vida que segue? O grande problema é que, assim, eu não posso falar por toda a espécie humana, apesar de que eu acho que isso daí se aplica em quase todos os países, mas brasileiro tem uma cultura de carteirada que é muito violenta. Você precisa da carteirada pra tudo. Você sabe com quem tá falando, você faz não sei o que, você faz não sei o que lá. Tipo, é muito chato isso. Quando eu comecei meu canal, eu queria dar argumentos, inclusive baseados em biologia, mas as pessoas não sabiam que eu era biólogo. E eu nem queria que as pessoas soubessem. Eu preferia que elas não soubessem. Eu queria que elas, sabe, tipo, não interessa se eu sou biólogo ou não. O que interessa é que a fonte tá aqui embaixo e eu tô explicando o que tá lá. Entendeu? É muito melhor do que você usar um argumento de autoridade, é você usar um argumento, é você usar argumentos reais, né? Óbvio que o argumento de autoridade, às vezes, ele é necessário, porque você está querendo comparar uma pessoa que estudou a vida inteira um assunto com um leigo completo. Agora, uma pessoa que estudou a vida inteira um assunto pode estar falando groselhas absurdas. Pode estar falando né? A pandemia mostrou pra gente um monte de médicos de carreira, não sei o quê, falando groselhas horríveis. E pessoas que eram muito esforçadas, indo atrás dos artigos oficiais e falando, olha, esse médico está falando merda. É muito difícil você brigar com pessoas que possuem uns certificados, diplomas e tudo mais, não sei o que, e você, sei lá, ser o Zé das Couves. Agora, o grande ponto é que o brasileiro, até onde eu sei é o brasileiro, pode ser que outros países também, por isso que eu estou falando só do Brasil, há um abuso da carteirada. Sim. E você tem esse negócio da carteirada. Não, se fulano falou isso, deve estar verdade, porque fulano falou isso, não sei o que, entendeu? Entra naquela questão do... É quase tão pernicioso quanto você exagerar na noção de lugar de fala. É tipo assim, chegar e falar, não, só a pessoa que teve tal vivência pode falar de tal assunto, porque a outra pessoa não. Isso é uma coisa muito restritiva, muito limitante. Não tô querendo... E do mesmo jeito, uma pessoa que seja extremamente especializada no assunto, ela tem, obviamente, um lugar de fala, entre aspas, daquilo que ela está dizendo, que é muito mais relevante do que o Zé das Couves. Porém, isso não a exime de falar bobagem, isso não a exime de falar coisa errada. É por isso que a ciência é feita com revisão por pares. O sistema peer review não é perfeito, o sistema de revisão por pares ele é cheio de problemas, cheio de vieses, os pares também não são perfeitos. Você tem uma série de questões com relação ao sistema que a gente faz ciência. Tem revista mais rigorosa e outras mais relaxadas, então você vai encontrar muito artigo ruim por aí. Tem revista que é só pagar que publica, que paga e publica, que não precisa de grandes revisões. Tem conchavo, um amiguinho que publica na revista do outro, que depois publica na minha, que eu publico na sua, tal. Sabe, fazer um negócio assim. Agora, se você for para pensar, praticamente nenhuma outra instituição do mundo, né, digamos assim, ou nenhuma outra grande área do conhecimento do mundo,
possui algum tipo de rigor no que diz respeito a isso. Sim. Então, é ruim com ele, pior sem ele. Tipo, o sistema de revisão por pares não é perfeito, mas pelo menos a ciência está tentando alguma coisa. Sim. Né? Política, religião, arte, essas coisas todas, outras áreas, não sei o quê, não parecem se preocupar muito em tentar esse tipo de minimização de viés. Talvez também porque não sejam os propósitos daqueles... Não sejam os propósitos, exatamente. Dos artistas, dos... Enfim, dos religiosos. Embora alguns religiosos tentem, às vezes, parecer meio científicos, né? Inclusive falando que a sua doutrina é científica. Eu até concordo que às vezes tem a revisão em algum texto religioso no que diz respeito a uma interpretação de um trecho da Bíblia. Ou a investigação dos católicos sobre alguns milagres. Isso. Tem algum senso crítico talvez ali. Tenha alguma coisa ali. Mas assim, tecnicamente, ainda é uma apropriação. Eles estão se apropriando de algo científico para eles. Ótimo, não vejo negativo, melhor apropriado que não. Mas, de qualquer maneira, é uma invenção da ciência isso, de você fazer uma revisão por pares, de você se preocupar. Então, por exemplo, quando você fala de aquecimento global, o aquecimento global, a gente sabe hoje que está acontecendo, ponto. Não há mais discussão com relação a isso. E por que não há mais discussão? Porque durante 30 anos, os cientistas foram coletando cada vez mais e mais dados. E em conjunto. Então é o cientista que trabalha na China, que trabalha na Rússia, que trabalha na África do Sul, que trabalha nos Estados Unidos. Replicado. Isso foi sendo replicado e eles se conversando. Quando a gente chega e fala que há um consenso, a ideia pode soar anticientífica para aquelas pessoas que são outsiders, mas na verdade não, porque não houve consenso no passado e a maneira como esse consenso foi construído foi uma maneira de revisão por pares, de acerto e erro, de verificação, de testagem, de refutação ou de questionamento e depois uma corroboração ou não. Então, não é a mesma coisa que um consenso feito, no ponto de vista artístico ou do ponto de vista religioso. É um consenso do ponto de vista de verificação, de metodologias e tudo mais. Então, é muito mais. Quer dizer que não dá para quebrar o consenso? Lógico que dá. Mas aí a pessoa tem que ter, o senhor evidência, a senhora evidência, o senhor fato. Alguma coisa muito robusta, bem extraordinária, para você poder quebrar com uma ideia muito bem estabelecida na ciência que foi corroborada por milhares e milhares de cientistas. Sim. Ainda que tenham ideias que tenham perdurado por um tempo e tenham caído também na ciência. Isso acontece. Então, quando a gente fala de consenso científico, né, a gente está querendo dizer de algo que foi revisado por pares e de que foi já muito questionado, ideias que já apanharam muito e que convenceram os seus pares. Não por... claro, às vezes tem uma questão política, mas não por uma questão política. Convenceram seus pares por robustez, entendeu? Então, os dados ali que estão apontando naquela direção. E que foram acumulados com o tempo. Então, evolução é um exemplo, aquecimento global é outro exemplo, entendeu? Então, para você quebrar essas ideias, você precisa ter alguma coisa realmente extraordinária que até agora não apareceu. Então, quando aparece uma pessoa que tem 200 diplomas e a pessoa está indo contra todo o consenso da academia científica, de todos os países, de todos os lugares, dos últimos 30 anos, cara, a probabilidade dessa pessoa ser ou ela estar enganada ou ela estar enganando é muito grande, entendeu? Então, ou ela está muito enganada e ela acha que sabe mais do que os outros e não sabe, ou ela está te enganando, está te fazendo de trouxa, um dos dois, ou os dois juntos. Então, a princípio, o grande problema do Brasil é a carteirada, nesse sentido, entendeu? Você acaba usando o argumento da autoridade, né, com relação a isso, sendo que não necessariamente uma pessoa com um monte de diplomas tenha uma autoridade maior. Então, nesse ponto, mais autoridade do que aquele indivíduo tem a academia científica como um todo. O que os grandes especialistas da área estão falando sobre isso há décadas? O que eles estão falando? Eles estão falando isso? Então esse cara é um doidinho. Por que ele é um doidinho, entendeu? Eu posso usar o exemplo do aquecimento global porque ficou muito flagrante aqui no Brasil. 97% de todos os acadêmicos do Brasil estavam concordando, do Brasil não, do mundo, concordando que o aquecimento global estava acontecendo e que o ser humano era o maior responsável por ele, ponto. E tinha meia dúzia de gato pingado dizendo o contrário. Essa meia dúzia de gato pingado era chamada em programa de TV para dar entrevista, para fazer não sei o que, para fazer não sei o que lá. E aí as pessoas chegavam e falavam assim, mas ele é doutor em climatologia? Quem é você? Aí eu falei assim, olha, eu estou com os 97. Esse é que é o ponto, entendeu? Não é uma briga entre o pirula e o fulano. É uma briga entre o fulano e 97% da academia científica.
Entendeu? É esse que é o ponto que as pessoas têm dificuldade de entender. É uma questão de como é que se fala? De magnitude, de quantidade de pessoas. E óbvio, pode ser que 97% das pessoas estejam erradas, dos cientistas estejam errados, pode ser. Mas cara, a chance desse cara... E outra, você pegava besteiras que eles falavam. Então, era muito óbvio as besteiras que eles falavam. Então, só que o público leigo não sabe. Mas... Então, o grande ponto é esse. O que a gente tem que fazer com relação à autoridade, eu acho que é principalmente reforçar que a autoridade não é individual. A autoridade, claro, individual pode ser. Se eu quero me tratar de um câncer, eu vou num oncologista, né? O cara vai ter ali a sua experiência individual. Mas ele tem que estar baseado nas evidências científicas para me tratar. Se o cara chegar para mim e querer me tratar com reiki, ele pode ter 12 mil diplomas de oncologia. Eu falei, esse cara não vai pôr a mão em mim, entendeu? Porque esse cara não está usando o diploma dele da maneira mais acurada possível dentro da ciência. Então eu pegaria, por exemplo, né, quando alguém vier falar essa questão aí de não, eu tenho diploma disso, Y, não sei o quê, eu trabalho na universidade X ou Y, eu pegaria sempre essa questão do tipo, tá, mas por que é que 97% das pessoas, ou 99% das pessoas, com as mesmas especialidades suas, com currículos muito melhores que os seus, com currículos muito mais, sabe, pessoas muito mais gabaritadas, que orientaram mais pessoas, que têm publicações mais relevantes, por que 99% das pessoas da sua área, que são melhores que você, mais experientes que você, por que elas discordam de você? Será que não tem alguma coisa muito estranha com essa pessoa? Não é? Aí podem entrar com as teorias da conspiração. Eles são vendidos, existe um interesse financeiro por trás daquilo ali, uma agenda. Todas essas teorias da conspiração, elas dependem de uma concordância. Veja bem, a gente está falando de ser humano. Ela depende de uma concordância de todos os cientistas de todos os países do mundo ao mesmo tempo. A pessoa tem noção de quantas pessoas são? A gente está falando de países que são, inclusive, do ponto de vista geopolítico, inimigos, entre aspas, entendeu? A gente está falando dos cientistas dos Estados Unidos concordando com os cientistas do Irã, concordando com os cientistas da Coreia do Norte, com os cientistas da Rússia, da China, sabe? A gente está falando de uma concordância mundial de certas coisas que não faria nenhum sentido deles estar... Quer um exemplo? É só o último exemplo que eu vou dar. Não. Quando você teve, no começo do governo do Stalin, que ele queria desburguesizar, sei lá como é que seria a palavra, ele queria tirar coisas burguesas, né, e capitalistas da União Soviética. Estava no processo ainda, né, toda aquela coisa. Né, eu acho que isso foi antes da guerra, se não me engano. E o Stalin, ele caiu teve um cara, que era um geneticista na época, que era o Lysenko, não lembro agora o primeiro nome dele, que caiu nas graças do Stalin, porque ele dizia que toda a genética que estava sendo ensinada na Europa, nos Estados Unidos, tal, não sei o que, era uma genética falsa baseada no Mendel e que não era assim que funcionava. E que o Darwin era um eugenista e que, portanto, você não podia aceitar a evolução da maneira como era apresentada. E ele era, acho que se não me engano, ele era lamarquista. Então ele defendia uma outra maneira de fazer genética. O cara estava completamente a bublé das ideias, apesar de que ele concordava com aquilo. Porém, o Stalin falou assim, olha, essa ciência que está sendo feita, que é uma ciência, sei lá, eugenista, não sei o que, bababá, inclusive o Stalin fechou a sociedade eugenista soviética, que existia na época do Lenin. Então, quer dizer, né, o Stalin detestava essas coisas todas, porque ele dizia, isso daí tudo é burguês, isso daí tudo vem do capitalismo. Então ele, convencido pelo Lysenko, aboliu a genética como nós conhecemos, considerando ela como sendo uma ciência burguesa. Então ele passou a colocar o Lysenko como um representante ali que ia tomar as decisões do que diz respeito à parte agrícola da União Soviética. E foi um fiasco. A gente tá falando de milhões de pessoas passando fome porque o cara fez uma cagada atrás da outra do ponto de vista agrícola. Quando o Stalin se tocou, ele mandou o cara pra Gulag e ele morreu, assim, digamos assim, razoavelmente rápido ali nos trabalhos forçados no meio da neve. Mas demorou e o preço a se pagar por causa de questões ideológicas foi muito forte. Entendeu? Por querer se distanciar do ponto de vista geopolítico dos outros, dos seus inimigos, do ponto de vista de organização social, né, de organização internacional e tal, ele acabou abraçando uma pseudociência que acabou custando a vida de milhões de pessoas, ou de centenas de milhares. Então, no fim das contas, se você tivesse
uma questão tão ideológica do ponto de vista assim, se você tem a capacidade de mudar certos posicionamentos por uma questão ideológica, você vê que o Trump, por exemplo, ele não aceita a mudança climática por uma questão pura e simplesmente ideológica. Mas os cientistas dos Estados Unidos... Porque isso é ruim para a economia, né? Porque você teria que regular... Isso é woke, sei lá. Isso é woke. É coisa de travesti, sabe? Tipo, sei lá o que ele inventou. Mas o grande ponto é, os cientistas dos Estados Unidos, não interessa se é o Trump, se é o Biden, se é a Kamala Harris, se é a Michelle Obama. Todos esses cientistas chegam e falam, o aquecimento global está acontecendo, a culpa principal é do ser humano e o nosso presidente é um imbecil. Tipo, todos eles concordam. Mesma coisa na Argentina, mesma coisa na Inglaterra, mesma coisa na China, mesma coisa na Rússia, entendeu? Independe dos governantes, entendeu? E assim, se os governantes possuem o poder de influenciar as ideologias dos seus países por causa do seu poder que tem ali, e isso não impacta no posicionamento dos cientistas dos seus respectivos países, cara, não vai ser um doidinho de pedra que tem o doutorado sei lá onde, entendeu? Que vai quebrar com todo o conhecimento humano de ideias que a gente tem bem corroborada nas últimas décadas ou até séculos, sabe? Só porque ele quer. Agora, tem incautos que vão chegar e vão falar, pô, o cara às vezes não tem nem faculdade. Ele pega alguém que tem doutorado, o cara chega e fala, porra, eu não tenho faculdade nenhuma, o cara tem doutorado, ele só pode estar certo. Mas isso é uma mentalidade que a gente tem aqui no Brasil, que é uma mentalidade que é inclusive meio vira-lata, de complexo de inferioridade em relação a pessoas que têm diploma. Então, infelizmente, até por causa do histórico do Brasil, histórico de desigualdade social, escravocrata, tal, não sei o quê, enfim, de ter poucas famílias concentrando poder e tal, que as faculdades eram uma coisa para poucos. Tinha poucas pessoas que faziam faculdade. Então, você vê, a pessoa tem, sei lá, um filho médico. Médico, nossa senhora, o filho é médico, não sei o quê. Orgulho da família. E a partir daquele ponto, esse filho médico, ele pode dar pitaco com relação a qualquer coisa. Com relação a, sei lá, a gestão da lojinha do vô. Por quê? Porque ele é médico. Mas que ser médico dá autoridade pra ele pra fazer isso? Não interessa, ele tem um diploma. Você tem diploma? Não tem. Então ele tem, acabou. E, tipo, a gente tem essa mentalidade no Brasil. Social, assim, de status absurdo lá atrás, né? E exato. Isso vem sendo herdado, né? Eu dei médico, mas podia ser engenheiro, podia ser advogado, podia ser qualquer uma dessas universidades de prestígio, de esses cursos de prestígio. Cara, não interessa. A pessoa chega e assim, ela ganha um status automático que dá a ela, talvez, autorização social para falar do assunto que ela quiser. Isso é complicado. Então isso é uma coisa muito foda. No caso da gente, a gente não tem formações em áreas de tão prestígio assim, a ponto da sociedade aceitar o que nós estamos falando como sendo uma autoridade, que eu acho até bom, mas por um lado é um pouco injusto, que às vezes um advogado abre a boca e ele é mais aceito simplesmente porque é um advogado e não porque ele tem gabarito para dizer. Então, isso é uma coisa que eu fico pensando, mas há uma questão de excesso de, como é que se fala? De até deslumbre com o lance do diploma, da autoridade. Então, é muito difícil de você pegar para o brasileiro padrão, por isso que eu só falo do Brasil, eu não sei os outros países, é muito difícil de você pegar para o brasileiro padrão e fazer com que ele veja a realidade por trás daquele diploma, especialmente o brasileiro padrão, que por definição não fez faculdade. A gente está falando de uma minoria de acho que 15% de brasileiros que está ou já fez faculdade. Então a gente tem 85% da massa da população, entendeu? 85% que nunca pisou numa universidade. Porque nesses 15% inclui quem está em processo. Então, se 85% da população nunca pisou numa universidade, é natural que essas pessoas tenham o curso universitário como algo muito mais glamuroso do que de fato ele seja. Entendeu? Em vários aspectos. Infelizmente, o aspecto que a gente consegue ver hoje de quebra um pouco desse argumento é com a campanha da extrema-direita dizendo que a universidade só tem esquerdista, surubeiro, comunista e o caramba 4. Porque aí agora o curso universitário está começando a cair em descrédito por causa desse movimento mais recente, que tem a ver com
a necessidade que a extrema-direita tem de minar a universidade. Sim. Porque na universidade se produz conhecimento e não tem nada mais imune ao conhecimento do que a extrema-direita. Então, quer dizer, quando você observa realmente esse tipo de movimentação, agora talvez aquele primo que tem uma universidade, que tem currículo, né, que está na família, que ninguém tem universidade, talvez aquele primo caia em descrédito por ter faculdade, porque ele estudou ali no meio dos maconhistas, surubeiro, tal, não sei o quê, e aí, portanto, ele não deve ser levado a sério, porque ele foi doutrinado pelos professores comunistas. Se desviou, mesmo que ele tenha doutorado. Uhum. Então, o que a gente está observando hoje é um cherry picking de diploma. Uhum. A pessoa deve ser levada a sério quando tem diploma, quando me interessa, e ela deve ser descredibilizada mesmo com diploma quando me interessa. Uhum. Então, essas pessoas que falam discursos confortáveis e que possuem diploma, nessas horas o diploma é aberto na cara de todo mundo para falar, olha só, não sei o quê, entendeu? Aí, essas pessoas, nessas horas o diploma vale. Uhum. Agora, você pega uma pessoa que também tem diploma, que está falando o contrário, essa daí foi doutrinada. Uhum. Essa é um absurdo. Uhum. Mesmo que seja 99% das pessoas com diploma falando isso, entendeu? Exato. Então, para mim, é um cherry picking. Sim. Então, não é você lidar com negadores que possuem diploma. É você tentar entender por que o diploma de um vale e o do outro não. Uhum. Por que às vezes você vai concordar com um porque tem diploma e vai descredibilizar o outro porque tem diploma. Então, eu acho que isso é um aspecto que precisa ser pensado quando você está falando aí de negadores, seja da pseudociência da saúde, seja da pseudociências das histórias naturais ou das humanas, né, que estejam aí divulgando essas bobagens e jogando carteirada para tudo quanto é canto. Sim. Eu gravei um vídeo recentemente que eu não sei se quando este sair ele já estará no ar ou não, mas é um vídeo sobre por que as pessoas têm dificuldade de mudar de ideia. Uhum. E em grande parte é por conta desse conflito de interesses. É o que você muito bem exemplificou. Se o cara que tem um diploma está dizendo que o que é conveniente para mim, o que é bom acreditar, está confirmando as minhas crenças, meus valores, show de bola, ciência na veia. Quando ele está refutando as minhas crenças, colocando em questão meus valores, não sabe nada. Passou por um lugar de doutrinadores, você está falando abobrinha, você foi comprado, indústria farmacêutica que inventou esse TDAH e assim por diante. Então é muito complicado e eu acho que esse ponto que você tocou é muito legal. É não simplesmente olhar para o que aquele cientista em particular está dizendo, mas se o que ele diz é representativo da comunidade científica, da sua área. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque a ciência, como você falou, é o empreendimento mais poderoso que a gente tem de buscar a verdade, ou de a gente testar as nossas hipóteses, de a gente conhecer o mundo. Falha, claro que falha, tem suas limitações, mas reduz nossas incertezas, nossos vieses para a gente conseguir se aproximar de como as coisas realmente são. Então, eu acho que é isso, é olhar se aquela afirmação condiz com o consenso, com o que a maioria dos cientistas está dizendo. Isso vale mais do que o diploma. Acho que foi muito acertado esse seu comentário. Pirula, cara, bom demais te receber aqui. O prazer é sempre meu. Eu tinha mais algumas perguntas, foi mal, membros, mas é porque a gente empolgou muito. Conversa muito, E temos mais uma live agora para fazer no seu canal. Dá para cortar um monte de coisa que a gente falou e ainda vai ficar comprido, né? Mas bom demais, cara. Eu acho que foram ótimas reflexões, foram muito boas as perguntas que eles mandaram. Se vocês gostaram, mandem mais perguntas aí pro Pirula. Quem sabe a gente faz a parte 2 um pouquinho mais pra frente, hein? O canal do Pirula tá listado aqui embaixo. Por favor, assistam meus vídeos. Eu tô de saco cheio do pessoal vir falar e falar assim, Pirula, eu assisto todas as suas participações em podcast. Eu falei assim, me dá dinheiro que é bom nada. Por que você não assiste meus vídeos, hein? Que são muito mais elaborados, tem muito menos gaguejada, tem muito menos coisa. Meus vídeos, eu demoro tanto para elaborar meus vídeos, vai lá e assista, né? E eu também tenho um canal de cortes agora, que também vai estar listado aqui embaixo. Talvez daqui a alguns meses eu até coloque parte desse vídeo aqui no canal de cortes. Claro. Não monetizar de qualquer jeito, né? Não, com certeza. Então, mas enfim, é a maneira como tá. E tem os 3 elementos também, né? O podcast que eu tô fazendo junto com os meus amigos. Tá crescendo bem, né, mano? Tá com 130 mil, mais ou menos? 130 já? Não sei se chegou nos 30, mas, cara, tá indo muito bem.
Tá indo muito bem, eu espero que as visualizações continuem acompanhando o crescimento de inscritos, porque o grande problema do YouTuber é esse, né? Você cresce em inscrito, a visualização não cresce junto, de repente o YouTube entende que você é um fiasco, e não é bem isso. Tipo o salário congelado do servidor público. Isso, boa. Então, tem que brigar aí pra acompanhar. Exato, então as pessoas têm que fazer visualização. Então, se você não tá afim, não tá com vontade, tá desinteressado no assunto, não sei o quê, dá play, deixa o celular no mudo, deixa já rolando ajuda, lá, mas já ajuda, pelo menos. É um view fantasma, mas é um view, e isso daí pro YouTube conta muito. Vou deixar aqui embaixo o livro do Pirula também, Darwin Sem Frescura, que é um livro muito bom de evolução, que foi escrito com Reinaldo Lopes. O Reinaldo Lopes, né? Que também é uma pessoa fantástica. Então, se vocês gostaram desse papo de hoje aqui e vocês querem aprender mais sobre evolução, tá aí um ótimo livro para vocês lerem. Bem suave, né? A linguagem, assim. A ideia foi essa. Cara, a ideia foi tentar deixar acessível, né? Muito bom. Então deixei aqui embaixo. Acho que conseguimos. Conseguiram sim, eu li. Achei muito bom, cara. Parabéns. E quem sabe em breve saia mais um aí, né, cara? Quem sabe não. Vai sair. Eu não sei se em breve, mas vai sair. Tá que nem o meu, né? Era pra sair em dezembro agora de 2024. Editora, podemos soltar ele em junho do ano que vem? Eu já tô reescrevendo uns pedaços. Tava assim, quando eu escrevo este livro em 2023... 24, 25, né? Vai alterando ali no prefácio. Vou alterando lá, né? Então, mas acontece, né? É isso. Muito bom. E, pessoal, deixei aí também o link pro meu canal de cortes, onde eu tô colocando os melhores momentos das lives que rolam aqui no canal. Tem o link pro Instituto Ponto Azul, nossa formação em ciência e filosofia, para quem quer desenvolver o pensamento crítico, se conectar com quem valoriza a ciência. Tem aula do Pirulinha por lá, do Emílio Garcia, da Bibi Bales, Natália Pasternak, os amigos historiadores, tem muita gente fera falando sobre ciência, falando sobre religião, filosofia. Bora com a gente, o link tá aí embaixo, inclusive, ó, só para reforçar. Dia 16 de janeiro a gente começa o Clube do Livro A Mente Moralista. Quem é membro do IPACEF já participa, é um bônus, tá? Mas dá para você se inscrever só no Clube do Livro, se você preferir. Fechou? Deixa o joinha aí, se inscreva no canal. Obrigado por compartilharem, por comentarem aí embaixo. Enfim, obrigado, gente. Um abraço e a gente se vê em breve, então. Tchau. Valeu aí, falou.